Boa noite a todos. Que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolver na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. É com alegria que eu visito a cidade de Taquara. Eu estive aqui há alguns anos atrás, acho que eu tinha até cabelo na época. Comentei com o pessoal, faz muito tempo. Então a alegria é renovada de estar aqui para falar de um assunto que mexe profundamente com o meu coração e com a minha alma, já que há alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de fazer a adaptação do livro Paulo e Estevão, que, na minha opinião, é a mais portentosa obra mediúnica de todos os tempos, concorrendo aí com Memórias de um Suicida, da Ivone, mas a obra Paulo e Estevão, sem dúvida alguma, ela mexe conosco, e em vários momentos da minha vida, quando os meus joelhos ameaçaram dobrar, foi a essa obra que eu recorri. Então eu já li, nesses meus 57 anos, que não parece, 5 vezes esse livro. E, diante da leitura dessa obra por 5 vezes, em certa oportunidade, estando em São Paulo, me indagaram, será que um dia nós conseguiríamos fazer uma adaptação para jovens? A princípio eu duvidei, porque a obra realmente é magistral, porque a linguagem da obra para o jovem desses tempos ela é inacessível, com uma linguagem rebuscada, mas na época, amparados e inspirados pelos benfeitores, nós conseguimos fazer a adaptação de uma obra que veio a se chamar Paulo e Estevão para jovens leitores, que a Federação Espírita Brasileira lançou junto, em parceria com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Essa obra hoje se encontra esgotada e a notícia que nós temos é que a Ferges vai relançar esse trabalho. Bem, na história do cristianismo, indubitavelmente nós temos muitos personagens que nos servem de setas luminosas. Personagens esses que apontam o caminho para que nós possamos, dentro das lutas que caracterizam o nosso estágio evolutivo aqui na Terra, seguir essas setas nas lutas íntimas, nas lutas que cada um de nós enfrenta no dia a dia, nas lutas que enfrentamos dentro do lar, no setor de trabalho, onde quer que estejamos, sofremos desafios diários. E esses personagens sempre sinalizam para nós, já que eles venceram, superando-se a própria condição humana e entregaram-se a uma transformação proposta por Jesus. E Paulo é uma dessas personagens que, sem dúvida alguma, sempre que pensamos na história de vida dele e em tudo aquilo que ele enfrentou, no conjunto da problemática da época, é alguém que enternece sempre o nosso coração. Paulo, um homem que teve um estudo especial em uma família, tendo como pai Isaac, em uma família em que todos zelavam pela formação dentro dos costumes e das práticas do mosaísmo. Ele era um respeitador das leis mosaicas desde cedo, porque isso era uma tradição da família à época. E é claro que eu não poderia, em uma hora de fala, resumir e trazer todos os exemplos deixados por esse personagem. Mas a ideia de quem fala, principalmente dentro da nossa concepção, é aproximar a personagem da nossa vida. O que se assemelha na vida de Paulo, ou quais as lutas que eu travo para vencer a mim mesmo, para seguir por um caminho e, quem sabe, um dia encontrar aí a minha porta de Damasco, para ter esse encontro com Jesus. Já que todos nós vivemos um tempo de profundo aturdimento da sociedade, já que todos nós vivemos um tempo de profundo aturdimento das famílias, já que todos nós vivemos um tempo de profundo desvalor na sociedade humana.
Nunca houve, na história da humanidade, a entronização do desvalor, das coisas que não têm comprometimento com a ética e com a moral. Realmente, nós vivemos um tempo de transição. E como é que nós podemos situar a história desse personagem, aproximando-o da minha vida, do meu dia a dia, a fim de que Paulo de Tarso possa hoje ter esse significado a ponto de me incentivar a trilhar um caminho renovador, a trilhar um caminho que me aproxime do Evangelho e da mensagem que Jesus legou para a humanidade. Sendo assim, nós devemos refletir muito claramente. Hoje estamos todos sitiados por más notícias. Hoje estamos sitiados pelas situações mais escabrosas que chegam ao nosso lar pelas mídias, pela televisão, pelos smartphones, ou seja, o tempo realmente é de desafios. Sendo assim, o nosso coração muitas vezes se aflige, se atordoa, principalmente quando a dor se aproxima da intimidade doméstica, da nossa casa, não é? Sacudindo aqueles corações queridos. E nós observamos hoje, com muito pesar, a dificuldade que muitos pais têm de lidar com os seus filhos. Muitos pais têm uma dificuldade tremenda de conversar com os seus filhos. Me permitam fazer um parêntese. Hoje eu estive em um colégio em Gramado, onde fui convidado a palestrar para os jovens, a conversar com eles. Percebi que era uma escola de classe média alta, jovens de uma condição financeira boa, e nós falávamos, e no instante em que começamos a falar dos relacionamentos entre pais e filhos, jovens de 15, de 16 anos, de 14 anos, foram as lágrimas. E não foram poucos, foram muitos. Interessante perceber que a maior necessidade, a maior queixa desses jovens nos dias de hoje, e eu quero registrar que não é só em Canela, é no Brasil inteiro, porque eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras para jovens. E a queixa é sempre a mesma: a ausência dos pais, falta da presença, falta de diálogo, falta de não dentro de casa. Não é? Nós encontramos hoje na sociedade humana os pais que só sabem falar com os filhos e raramente encontramos pais que procuram conversar com os filhos. E eu me detenho nesse ponto porque eu gostaria de, evocando Paulo, rememorar o diálogo dele com o pai, com Isaac. Sadoc é o amigo. Depois de ter o primeiro contato com o Cristo, de cair à porta de Damasco, depois de receber a orientação preciosa e precisa de Gamaliel, para que ele se preparasse para pregar o Evangelho, já que assim que ele tomou contato com o Evangelho, é claro, ele se empolgou, o coração jubiloso e feliz, e ele queria usar do verbo ardoroso, que sempre o caracterizou, da inteligência peculiar e singular que também o caracterizava, para pregar a boa nova do reino. Dessa forma, tomado de muito entusiasmo, ele, assim que teve a visão restituída por Ananias, já na pensão de Judas em Damasco, idealizou que a partir dali já começaria a pregar o Evangelho aonde quer que estivesse. Mas a primeira experiência dele foi realmente torturante, porque os colegas, do mosaísmo, aqueles que o viam como doutor da lei, de imediato já o rechaçaram, assim que ele demonstrou ser um recém-convertido ao cristianismo. Assim que o coração de Saulo, até então, iluminou-se pela boa nova e ele quis disseminar essa ideia entre os seus pares, na sinagoga ele foi rechaçado e já começou aí a experimentar as primeiras dores pela opção que ele fez em atender ao chamado de Jesus, pela opção que ele fez para não recalcitrar mais aos aguilhões que lhe chegavam à alma, pela opção que ele fez de transformar a própria vida, consequentemente, trilhar um novo caminho. E aí nós sabemos, e na nossa sociedade também é assim,
todas as vezes em que nós nos propomos a renovar os nossos conceitos, a mudar o nosso pensamento, nós encontramos resistência. Todas as vezes que nós abandonamos velhos hábitos, e aí nós nos assemelhamos a Paulo, quando começamos a despertar para as verdades que tocam o nosso coração, e a nossa alma experimenta os primeiros fulgores da iluminação que o Evangelho pode proporcionar a uma criatura, nós enfrentamos resistências, e isso começa na família. Indubitavelmente começa na família. Quando o esposo não vai ao centro espírita, ele cria obstáculos para que a esposa vá. Quando é o esposo que vai, ocorre da mesma forma da parte da mulher. Então os quadros são sempre desafiadores. E assim que Paulo tomou contato com a mensagem do Evangelho e felicitou-se por isso, imediatamente ele mudou a postura. Mas o que aconteceu com ele é muito peculiar e vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu já vou chegar já nos jovens e por que é que eu comecei a falar sobre jovens. É muito peculiar aquilo que ele viveu, porque as resistências da sociedade de então, principalmente dos seus pares, já se elevaram contra ele. E ele enfrentou lutas acerbas. Enfrentou realmente dificuldades, montanhas escarpadas, para que ele pudesse chegar a divulgar a mensagem de Jesus, ou para demonstrar minimamente, dentro da sociedade da época, a mudança que lhe iluminava a alma. Dessa forma, ele já rechaçado pelos pares, que o viam como louco, porque já passava a defender a mensagem, defender e divulgar a mensagem cristã, ele já experimenta os primeiros espinhos pela opção que ele fez pelo Evangelho de Jesus. Buscou Gamaliel, onde obteve orientação, foi obrigado a se recolher durante 3 anos no deserto com o casal Áquila e Prisca, para aprender a prover o próprio sustento, com a profissão de tecelão que aprendeu na infância, e, depois de muito lutar para começar a sua trajetória de divulgador da Boa Nova, ele decidiu então procurar o Pai. E com o coração cheio de esperança, mas um homem cansado pelas lutas, porque os obstáculos apenas começavam quando ele sentiu o perfume do Evangelho no próprio coração, que ele bateu a porta dos homens do caminho, dos primeiros cristãos, e no primeiro contato, todos o olharam com desconfiança. Afinal de contas, até ontem, ele era o responsável pelas maiores perseguições que os primeiros cristãos sofreram. Ele foi responsável também pela lapidação de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A ficha corrida de Saulo era terrível. Então, aquele homem que até então era um lobo, que devorava os corações recém-convertidos, agora surgia como um cordeiro, aquele que queria imolar-se pela divulgação da palavra do Evangelho. E assim que bateu na porta dos homens do caminho, todo mundo olhou para ele: olha, espera lá, até ontem você estava perseguindo e incentivando e incitando a morte aos cristãos. Todas essas situações tinham um peso no coração de Saulo, porque ele começava a beber as primeiras luzes do Evangelho. Quantas vezes na nossa vida, nos ideais que anelamos na nossa alma e no nosso coração, nós não encontramos resistências a partir do nosso lar, a partir do setor de trabalho, mas o que mais magoa a gente, ou que fere o nosso coração, é quando a resistência vem da família. É muito interessante quando você escolhe empreender uma mudança, trilhar um novo caminho, e a família arma-se de resistência e você encontra dificuldades para dizer: olha, eu mudei, olha, eu aspiro por outra situação. E a sociedade é tão cruel que às vezes ela até percebe que você mudou. Mas na primeira conversa que você tem, no primeiro entrevero ou na primeira dificuldade, as pessoas dizem assim: realmente você mudou.
mas você já fez isso. Não é assim? Não é assim, pessoal? Pessoal, podem responder logo para acabar logo, viu? Não é assim que acontece com a gente? A sociedade é cruel. E com Saulo, guardadas as devidas proporções da luta dele e da nossa luta nos tempos de hoje, acontecia isso também. Dessa forma, ele foi se entristecendo e passou por alguns momentos muito difíceis. Não foram poucas as lutas. Desconfiança dos irmãos de fé e, é claro, um tanto quanto combalido emocionalmente, cansado pelos 3 anos árduos que houvera experimentado no deserto em companhia de Prisca e Áquila, ele então resolve procurar o pai. Resolve procurar o pai, bate a porta, os servos abrem a porta e, pelo período que ele passara fora do lar, nenhum dos servos o reconhecera de imediato. Mas, assim que ele adentra o interior da casa, já que um servo anunciou ao pai, Isaque, a chegada do filho querido, ele adentra o ambiente e o pai de longe reconhece. Mas será que os meus olhos estão me enganando quanto à sua presença aqui em casa? E ele então, de maneira afetuosa, acreditando que o pai fosse acolhê-lo, fala amorosamente com o pai que de imediato já passa para ele aquela primeira frase que traria novamente sofrimento para o seu coração. Aquela farsa às portas de Damasco, aquela comédia, o que foi aquilo? Então o pai inicia lá uma fala extremamente agressiva, onde ele procura argumentar, e é muito triste você querer argumentar com quem você ama e não ser ouvido nas tuas argumentações. É muito triste quando um filho procura um pai e o pai acredita que tem a receita pronta da felicidade para o filho e nem se dá o trabalho de ouvir. É muito triste quando um filho procura o pai e o pai nunca conversa com ele, o pai só fala. Porque quem fala não conhece o filho que tem. Quem fala não conhece o filho que tem. E Saulo experimentou a mesma situação que os nossos jovens experimentam no dia de hoje. Não encontram pais que queiram conversar, pais que desejem conhecê-los. E se nós, que nos dizemos espíritas, ou aprendizes de espíritas que somos, devemos ter o entendimento que ao contemplar uma criança ou um jovem, nós não estamos contemplando um corpo. Nós estamos contemplando um espírito imortal. Um espírito que tem um histórico. E, se nós não tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver e coração de sentir, vai surgir no meio da sala da nossa casa um personagem que a gente não sabe de onde veio, porque não prestou atenção em quem era. E Saulo surge assim, diante do pai, tentando convencer o pai que Jesus era a mensagem para os 2 corações, a dele e a de Isaque. Mas ele é rechaçado. E o pai então diz a Saulo: tu tens que escolher hoje entre o Cristo, esse teu Cristo, esse famigerado carpinteiro, ou a mim. E ele argumenta, tentando tocar o coração do pai. O Cristo é para os nossos corações, pai, para o meu e para o seu. Mas o pai não aceita. Então, já que tu fizestes a escolha pelo Cristo, safa-te daqui, parte daqui e vai embora. E ele, então, sem nenhuma outra possibilidade de argumentar, de conversar, sai de casa. E ele chega a dizer ao pai: mas pai, eu estou com fome, eu não tenho dinheiro, eu estou muito cansado. E ainda assim o coração do pai não aceita aquela realidade da opção que o filho fez pela mensagem do Evangelho. E assim ele parte. Caminha alguns metros e ouve a sua voz na retaguarda. Um servo do pai o chama.
se aproxima e entrega para ele uma pequena bolsa pesada, com muitas moedas. Ele pega a bolsa, segura, e o homem velho surge, irrompe na intimidade da sua alma e ele tem vontade de dizer uns desaforos para o servo e para falar para o pai que ele não precisava daquelas migalhas. Mas o homem velho surge, mas ele não permite que o homem velho se manifeste. E na situação em que ele se encontrava, ele aceita os recursos amoedados e segue o seu caminho. Essa é uma das passagens. E eu poderia contar muitas outras, mas eu quero que Paulo esteja presente entre nós. Eu quero que Paulo esteja sentado entre nós. Eu quero que Saulo esteja aqui na figura do homem velho que nós somos, das lutas que nós empreendemos para buscar a nossa própria transformação e muitas vezes não logramos. E quantas não são as situações em que nós nos deparamos, olhamos no espelho, mas meu Deus, eu ainda estou pensando desse jeito, ou eu ainda estou fazendo isso, ou eu ainda estou tendo essa ou aquela atitude. São os desafios que se impõem na intimidade da nossa alma. Todavia, mesmo que nos achemos fragilizados em algum momento, a mensagem do Cristo é muito clara. O reino dos céus está dentro de vós. E nós nos iludimos profundamente quando acreditamos que um dia iremos encontrar Deus ou a mensagem de Jesus alhures, longe do nosso coração, de maneira alguma. Essa é a grande luta, essa é a grande dificuldade. E esses tempos escabrosos que nós vivemos, em que as mídias dominam o comportamento social, em que as pessoas se portam como verdadeiros zumbis, com o celular na mão, indiferentes a quem passa, indiferentes a quem sofre, indiferentes até a quem senta à mesa dentro de casa para almoçar conosco. Nesses tempos de dificuldade em que as pessoas se indagam e se perguntam o que é que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos precisam de um diploma na parede, de preferência como médicos, se possível na melhor universidade para que eles possam ser felizes, esquecendo-se que jovens que se formam nas grandes universidades do mundo se suicidam, esquecendo-se que já ficou comprovado que diplomas acadêmicos não garantem a felicidade de ninguém, esquecendo-se que a vida precisa ter sentido, tanto para nós, quanto para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Por isso, quando o Cristo prometeu enviar o Consolador, e enviou, quando da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, quando foi lavrada a carta de alforria para as nossas consciências e a culpa foi enterrada, o período da culpa já passou, já acabou, embora muitos de nós ainda utilizemos a culpa como bengala psicológica, como muleta para acusar outrem pela minha própria infelicidade. Esquecendo-se que, como espíritas, que não existem mais culpados aqui na Terra. Porém, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando Saulo caiu às portas de Damasco e o Cristo lhe indagou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez hoje nós possamos refletir nesse instante, colocando-nos espiritualmente às portas de Damasco e o Cristo perguntar para nós, no nome de cada um, evidentemente, no meu caso em particular, Adeilson, por que me persegues? E nós perseguimos o Cristo não como Saulo perseguia, tentando obliterar a divulgação do Evangelho. Nós perseguimos o Cristo não como Paulo, que pedia para apedrejar cristãos, mas nós perseguimos o Cristo todas as vezes em que somos chamados a um comportamento cristão dentro da nossa casa e não somos cristãos. Nós perseguimos o Cristo todas as vezes que um filho nosso precisa
de uma conversa, de alguém que ouça o que ele tem a dizer e nós não paramos para ouvir. Nós perseguimos o Cristo todas as vezes que nós negamos a nossa própria família. E de tormento em tormento nós caminhamos. E aí quando a gente vem aqui para o irmão Dalva à noite, nós demonstramos muito claramente, na fragilidade emocional que caracteriza o nosso estágio evolutivo, que todos nós estamos com uma imensa, enorme, grandiosa saudade de Jesus. Nós queremos aconchegar o nosso coração, queremos consolo, queremos orientação, queremos ter uma luz à nossa frente, um farol que ilumine a nossa trajetória. O Espiritismo cumpre esse papel, todavia, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Saulo cai do cavalo e perde a visão física, porque o coração de Saulo começa a enxergar, ele começa a enxergar pelo coração. Tal como o cego Bartimeu, que se colocava às margens da estrada em Jericó, e ouve dizer que um tal carpinteiro, um profeta nazareno, cantava a esperança aos corações e curava corpos físicos, mas também alimentava as almas daqueles que sofriam. E Bartimeu, então, que era cego, fica aguardando um instante e com esperança de que aquele carpinteiro um dia passasse ali em Jericó, porque se ele passasse ali em Jericó, certamente ele tentaria de alguma sorte aproximar-se daquele cantor de esperanças para ter a sua dor minimizada e, quem sabe, a sua visão restituída. Cego, deficiente visual, ele então aprendeu ao longo dos anos a aguçar os ouvidos e, de certa forma, ao esperar pelo profeta nazareno, quiçá ele ainda passaria em Jericó, ele o pudesse enxergar com os olhos do coração. Os dias transcorreram céleres, até que certa manhã, à margem do caminho, em Jericó, houve-se uma altercação, uma bulha. Algumas pessoas, um vozerio muito alto e alguém corre passando por ele e anuncia: o profeta vem aí. Ele então se enche de esperança, ergue-se, fica de pé, aguça os ouvidos e mesmo o deficiente visual procura enxergar com o coração. Até que a altercação vai se aproximando dele, o vozerio vai se aproximando dele e ele se surpreende. E no instante em que o vozerio aumenta, que a balbúrdia aumenta diante dele, ele grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O barulho continua. Parece que o Cristo não ouviu. E era muita gente necessitada gritando, como hoje. Todos nós gritamos, querendo cura, querendo ajuda, querendo auxílio, querendo consolo. E ele então decidiu-se por aumentar a voz e gritou novamente: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus para. E todas as pessoas que estavam à sua volta param também. E faz-se silêncio. E Bartimeu, agora enxergando definitivamente com o coração, diante do silêncio, ele não podia perder a oportunidade e grita em mais alto tom: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus se vira para ver de onde vinha aquela voz e, naturalmente, um corredor se abre. E um apóstolo caminha até Bartimeu: o mestre quer ver-te. Ergue Bartimeu, aproxima-o de Jesus. E a história narra, os evangelistas narram, que Bartimeu teve a visão restituída. E nós, que somos
os cegos da alma, do ano de 2017, e que muitas vezes nos perdemos inebriados por aquilo que esse mundo oferece. Claro que estamos encarnados, e estar encarnado é muito bom, mas viver com amor é muito melhor. Mas viver para a família é muito melhor. Está démodé viver para a família. Nós acreditamos que ser feliz é adulterar, é trair. E nos postamos como criaturas íntegras, mas com nódoas na consciência. E homem nenhum é feliz quando bate na mulher, quando grita com a mulher dentro de casa, quando ameaça a mulher dentro de casa, quando bate nos filhos, quando agride psicologicamente alguém dentro de casa. Homem nenhum é feliz. E não é esse o legado do Evangelho para nós. E nós precisamos começar a enxergar com o coração. Por isso estamos aqui. O desafio não é com o mundo, o desafio é com o nosso interior. O desafio é para que nós nos tornemos criaturas novas. E Saulo, cego, é levado até a hospedaria de Judas. E lá, 3 dias depois, Ananias comparece, bate a porta, ele pede, entre. O Senhor me enviou para que eu possa te restituir a visão. A cena é comovente e tocante. E pela imposição de mãos, Ananias restitui a visão por concessão e mercê da misericórdia divina. E quando ele tem a sua visão física reintegrada, ele então opta por ser um homem novo. Ele vai conviver muito tempo com o homem velho, tal qual nós mesmos. Tal qual nas situações difíceis do dia a dia, nós nos deparamos com as situações e olhamos no espelho e repetindo o que eu disse há pouco, mas rapaz, eu ainda estou pensando nessas coisas. É o homem velho que tenta surgir e tomar conta novamente do nosso comportamento. Mas não existe nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo alguém que esteja à revelia do amor de Deus. Homem nenhum está à revelia do amor de Deus. Se tiver olhos de ver, coração para sentir e ouvidos para ouvir. Ninguém, nem o Donald Trump, nem o presidente da Coreia do Norte, que querem deflagrar uma desgraça no seio da humanidade, nem eles estão à revelia de Deus. E se hipoteticamente nós trouxéssemos aqui, hipoteticamente, à nossa frente, Donald Trump, o presidente da Coreia, o maior homofóbico da Terra, e está cheio, e uma pessoa homoafetiva, e colocássemos ainda Chico Xavier do lado, e olhássemos para Deus e disséssemos assim, Senhor, escolhe o teu filho, ele não escolheria nenhum, porque todos são filhos amados de Deus, em estágios evolutivos diferentes, mas todos são filhos amados de Deus, de um amor que a gente não consegue conceber ainda, porque nós não temos capacidade nem evolução para tal. O nosso olhar amoroso é sempre o olhar daquele que discrimina, de que olha o favorito. Nós ainda não aprendemos esse amor, mas somos herdeiros desse amor. Da mesma forma que Saulo, que com a visão restituída, então decide-se, dali para frente, entregar-se à divulgação do amor, da paz, do Evangelho, levando a boa nova aos corações que sofrem. Eu disse há pouco que todos nós estamos com uma imensa saudade de Jesus. E me recordei, posso pegar uma água? Me recordei da passagem ocorrida em 1971, lá em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. O veículo se deslocava em direção aos estúdios da TV Tupi e no interior de um carro ia Francisco Cândido Xavier. Junto com ele, algumas pessoas,
E um dos ocupantes do veículo, então, vira-se para Chico e diz assim: olha, Chico, apontando a fila imensa de pessoas que aguardava para entrar nos estúdios da TV Tupi. Olha quantas pessoas vieram te ver. Ele observa a fila, que de fato era enorme, dobrava a Brigadeiro Luiz Antônio, chegando próximo da Avenida Paulista. Olha para a fila, olha para o seu interlocutor e redargue amorosamente: todas essas pessoas que estão na fila estão aqui porque estão com saudade de Jesus. É o nosso caso hoje. Estamos com saudade de Jesus. O nosso coração precisa de alento. O nosso coração precisa de força. E a historiografia cristã, no personagem Bartimeu, como em tantos outros, Joana de Cusa, Maria de Magdala e tantos outros personagens, e principalmente Paulo, do qual tratamos essa noite com rápidas pinceladas na biografia desse homem notável, também em algum momento sentiram e experimentaram saudades de Jesus. Mas existe uma passagem que eu até separei para que a gente possa conversar aqui rapidamente no tempo que eu tenho. É até às 8, é isso? É até às 8, até às 9, né? Como eu vim de Pernambuco, é até às 9 para meia-noite, tá certo, pessoal? Tem uma passagem aqui marcante no livro Paulo Estevão, que eu separei para que a gente possa refletir em cima dessa situação. Quantas vezes, na nossa trajetória de vida, os nossos joelhos não dobram? Quem é que não conhece a dor aqui? Quem é que já não teve vontade de desistir? E Saulo, quando saiu da casa do pai, estava cansado, faminto, que recebeu aqueles recursos amoedados, ele estava profundamente triste, porque Saulo também se entristecia. Assim como Kardec se entristeceu em uma manhã de abril de 1860, essa história fica para outra oportunidade. Saulo estava triste, procurou um lugar onde pudesse descansar e passar a noite. Então, recolhendo-se a uma árvore que lhe ofereceu aconchego natural, ele se deita, improvisa um travesseiro e ali entrega-se às lágrimas. Ele chora. Ele chora. Eram muitas negativas, mas ele não esperava que o pai fosse lhe negar apoio, amparo e lhe virasse as costas. Então, deitado, ele cerra os olhos. Primeiro ele contempla aquele céu estrelado, depois ele cerra os olhos e em instantes ele se vê em região diferente daquela que ele estava habituado com as paragens do nosso planeta. E é tomado de emoção, de profunda emoção, quando observa que com túnicas cintilantes, quase transparentes, aproximam-se dele Estevão e Abigail. Aquele de quem ele tinha sido algoz, que na hora extrema, apedrejado, no estado de pré-desencarne, ensanguentado, acolhido pela irmã, que o apresenta como noivo, Estevão teve o gesto de olhar, Gesiel, à época, ainda não tornara-se Estevão, olha para Saulo e diz: Saulo é um bom homem, defendeu Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus, defenderá o Evangelho com o mesmo amor e com a mesma determinação. Essa personagem que desencarnou pelo apedrejamento, incitado e elaborado e planejado por ele, vinha agora ao encontro dele, junto com a irmã, a noiva querida, a quem ele dedicara o mais puro amor, embora turvado pelas questões políticas da época, pelos interesses materiais. Os dois vieram em sua direção e ele se surpreende, já novamente
chora. E Abigail, dirigindo-se a ele amorosamente, choras, Saulo, quando a luta apenas se inicia? Choras agora em que tu começas a dar os primeiros passos no trabalho de servir a divulgação do Evangelho? E ele estabelece um diálogo com os dois irmãos e conversam sobre muitas coisas, e é aconselhado e é orientado. Mas em 4 situações especiais que eu gostaria de ler, me permitam, já vale a pena o livro inteiro, quando Saulo indaga aos dois irmãos o que fazer. E essa indagação, meus irmãos e minhas irmãs, me permitam, serve para nós, hoje que nos propomos a ser trabalhadores do Evangelho. Essa indagação também serve para nós, principalmente nos momentos em que os nossos joelhos vão dobrar, em que nós temos dificuldade em continuar trabalhando. Ele indaga: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que fazer para compreender, para ter compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. É fácil amar? Que desafio! Mas ela responde: para ter compreensão dos desígnios de Jesus, nós devemos amar. Mas não amar as pessoas na casa espírita. Primeiramente, amar as pessoas dentro da nossa casa. A casa espírita vem depois. Porque qualquer discurso que não passe priorizando a nossa família em primeiro lugar, não é discurso cristão. Não é discurso ensinado por Jesus. É em casa, naquela oficina onde o atritar acontece, onde as pessoas nos conhecem. É lá que a gente tem que ser cristão, para depois, por extensão, sermos cristãos aqui na casa espírita. Ela pede então para ele amar. E ele segue com as suas indagações, não é? Para a nossa alegria e meditação. E ele indaga a Abigail: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quantas vezes nós não desanimamos, não é verdade? Não é isso, pessoal? Desanimamos, é natural da luta na terra. E Abigail responde: espera. Às vezes, a tempestade na nossa vida ela é tão intensa e nós acreditamos que temos a capacidade de sair de peito aberto para enfrentar qualquer situação. Quando a tempestade se fizer intensa, quando as dores visitarem o nosso lar, quando nós tivermos dificuldades na nossa alma, a gente deve seguir o mesmo conselho que Abigail deu a Saulo: espera, porque a tempestade vai passar. E quando ela passar, a gente vai atrás do nosso trabalho, das nossas conquistas e dos nossos sonhos. E Saulo ainda indaga mais uma vez: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Parece até que ele está falando para nós hoje, não é? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail responde amorosamente: perdoa. Perdoar. Perdoar no lar. Perdoar o pai que às vezes é indiferente, perdoar a mãe ausente, perdoar o filho que não compreende, já que todos são espíritos imortais vinculados à escola, à oficina chamada lar, onde as criaturas que lá habitam ainda não foram alçadas à condição de espiritualidade superior. Então, no convívio doméstico, quando ocorrem os atritos, o atritar das relações, das diferenças de opiniões, o perdão deve nortear a nossa vida. E com essa consciência, ama, trabalha, espera e perdoa, é o roteiro proposto a Saulo, Paulo de Tarso, que deve ser o roteiro proposto para nós hoje, em
25 de abril de 2017. Ama, trabalha, espera e perdoa. Difícil, né? Mas nós temos que seguir trabalhando. Mas trabalhando com alegria, porque embora a grande maioria dos homens opte por ir para a fila grande dos que têm muito a se queixar, eu tenho certeza que a maioria de nós, nesta noite, tem muito a agradecer. É preciso mudar o óculos, mudar o foco, a visão, para que a gente possa enxergar naquela situação que me desafia hoje a possibilidade de mudar, a possibilidade de crescer. Eu sei, e você sabe, que em alguns momentos a nossa vida parece um verdadeiro calvário, onde a dor visita e a gente não sabe o que fazer. Você se dedicou, fez o que você podia e a frustração visita a tua casa, seja pelo filho, pela esposa, pelo pai, não importa. Mas ainda assim, segue adiante. Não desanima, porque nós nunca tivemos um tempo tão promissor e com tantas possibilidades de trabalho. Então, eu peço licença para abrir um parêntese, para convidar as pessoas aqui que ajudem os evangelizadores da casa. Que novas pessoas se candidatem a essa tarefa que não tem holofotes. Também não acontece em cima do palco. Porque é importante que nós compreendamos que a transformação da nossa sociedade só se dará de uma única forma, pela educação. Não pela educação acadêmica, essa a gente tem aí, tem escolas, faculdades, a educação que dá sentido à vida, que dá sentido à vida da criança, para que o número de suicídios entre os jovens possa diminuir, para que o número de suicídios entre as crianças possam também diminuir. Antes de encerrar, eu gostaria de falar rapidamente do meu trabalho, se vocês me permitem. Em especial, de um projeto que nós desenvolvemos, que se chama Jesus e as Crianças, onde nós escrevemos 28 histórias infantis, uma para cada capítulo do Evangelho. Sendo assim, nós propomos o auxílio para os papais, para as mamães, para os evangelizadores, e essa coleção já foi adotada em algumas federativas do Brasil, onde uma história infantil para cada capítulo do Evangelho não torna o Evangelho chato para a criança. Porque pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e convidar uma criança para fazer, para a criança é um martírio. Fazer a criança ficar sentada durante o Evangelho dos adultos é um martírio e algo impossível. E a gente tem que ter a consciência de que é preciso contextualizar Jesus para os dias de hoje. É preciso trazer Jesus para uma linguagem acessível, tanto para os jovens como para as crianças. Certa feita, nós fomos fazer uma palestra no Rio de Janeiro, e depois da palestra me pediram para conversar com os jovens de uma casa muito rica na Barra da Tijuca. E lá eu não sabia como contextualizar. O que eu vou dizer para os jovens ricos que têm acesso a tudo, materialismo solto, alguns faziam uso da maconha, no bairro mais rico da cidade do Rio de Janeiro, que infelizmente passa pelos momentos que passa nos dias de hoje. E eu olhei para eles e pedi ajuda aos benfeitores espirituais, e graças a Deus eles vieram em meu socorro. E eu pensei assim, como é que eu vou contar para eles a parábola do samaritano? Numa linguagem acessível. Então, a inspiração veio, eu olhei para eles e disse assim, qual é o bairro mais rico do Rio de Janeiro? A Tijuca, onde nós estamos. Qual é o bairro mais pobre? Ih, tem vários. Pode escolher. Então eu vou escolher um e vou começar com a minha parábola. Um jovem descia da Tijuca para a Rocinha. E no caminho ele foi assaltado por jovens infratores, que o agrediram, que o espancaram, que roubaram o celular dele e o lançaram jogado no chão. Dali a instantes passa um jovem religioso, que olha aquele outro jovem caído e ferido e decide passar à margem para não se envolver com o problema. Passam-se mais alguns minutos e vem outro jovem religioso, que vendo aquele outro jovem caído, olha e decide não se envolver. Passam-se mais alguns minutos e vem um jovem de bicicleta, piercing, tatuagem, boné, headphone. Vendo aquele jovem caído, se enche de compaixão.
larga a bicicleta, ajoelha-se, coloca a cabeça do jovem ferido no colo, pega o celular, liga para o SAMU. O SAMU vem, recolhe aquele garoto ferido e ele fala com o motorista: amarra a minha bicicleta para que eu possa ir até a UPA, onde ele vai ser atendido para acompanhar se ele vai ser bem cuidado. E ele vai. E a bicicleta vai amarrada na ambulância. E chegando lá, o garoto ferido é atendido. E ele acompanha tudo e se interessa e se comove. Mas a gente não pode esquecer, hein? Ele usa piercing, tatuagem, boné, headphone. Ele espera o final do atendimento, pega o garoto, coloca na garupa da bicicleta e leva ele para casa. Eu olhei para aqueles jovens ricos abastados. Esse é o bom samaritano, ou o jovem bom samaritano. Esse é o jovem Jesus, que está em todos os lugares e quer habitar todos os corações. E se nós, que nos propomos a falar do Evangelho, que nos propomos a agir como educadores, não tivermos olhos de ver, coração para sentir e ouvidos para ouvir os nossos jovens e as nossas crianças, a partir da nossa casa, nada vai mudar no mundo. Se os benfeitores nos deixaram a bandeira de que fora da caridade não há salvação, eu posso asseverar, me permitam, sem presunção, de que fora da educação não há solução. A educação do ser integral, espírito, para que os nossos jovens ganhem sentido para as suas vidas. Consoante a orientação da direção desta casa, após a nossa fala, nós nos colocaremos à disposição para autógrafos dos livros, dos poucos títulos que nós trouxemos. Quem desejar conhecer, tem títulos, por exemplo, que alguém pode achar assim: Game Over. É um livro que fala sobre os vícios cibernéticos e os processos obsessivos desencadeados a partir dos jogos violentos. Não é uma apologia contra o videogame, é contra o excesso e a falta de educação dos meios eletrônicos que invadem a nossa vida hoje, que nós não sabemos lidar com eles, porque a maioria dos papais e das mamães não sabe colocar limite no uso de toda essa parafernália tecnológica que está à nossa disposição. Nós agradecemos gentilmente a oportunidade de estar aqui. Meu coração está muito feliz, estou realmente jubiloso e agradecido, depois de tantos anos, ter a oportunidade de voltar aqui. Mas não posso me despedir nem encerrar sem deixar uma mensagem de esperança. Sem dizer ao teu coração que, no instante em que eu entrei a esta casa, que vinha por este corredor, eu encontrei Jesus ali fora. Ele estava ali, amoroso, acolhendo a todos, e todos que entraram nesta casa foram abraçados por ele. Ele estava agora há pouco sentado aqui na frente, ali atrás daquela moça de calça vinho. Ele saiu dali, percorreu todas as fileiras, aproximou-se de cada coração, afagou o vosso coração, insulou no vosso psiquismo que tu és um irmão bem amado dele. Jesus percorreu toda a sala, ouviu a dor de cada um, das mães saudosas, dos homens que querem, sem dúvida alguma, viver essa experiência amorosa também. E ele, através desses Espíritos do Senhor, como está lá no início do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, 4 parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro parágrafo diz mais ou menos assim, segundo as minhas lembranças e a minha emoção: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal qual um exército, ouvem a voz de comando e se espalham por sobre toda a terra. Então, não perca a fé. Tenha coragem. E se no instante de dificuldade os joelhos dobrarem, não esqueça, a benfeitora Alta de Souza diz assim para o meu coração e para o seu coração: meu irmão, minha irmã, as suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado
ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a luz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz.